Queres aprender a fazer um tratamento para epicondilite lateral? Sim? Então vê o vídeo até ao fim. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou fazer um tratamento para epicondilite lateral. Aliás, vou fazer dois tratamentos, no caso de uma situação aguda e no caso de uma situação crónica. Obviamente, vou trazer uma ou duas propostas de tratamento, embora existam várias. Neste vídeo vou explicar o que é uma epicondilite lateral, vou também fazer 3 testes para verificar se existe ou não a epicondilite lateral e no final vamos fazer então 2 tratamentos. Um, lá está, para uma fase aguda e outro para uma fase crónica. E o que é então uma epicondilite? Epicondilite é então no cotovelo, na parte de fora do cotovelo, por isso é que chamamos epicondilite lateral, uma vez que existe outro tipo de epicondilite, que é a epicondilite medial, também é chamado de epitrocoite, embora não é isso que vamos falar hoje. A epicondilite lateral também pode ser chamada de cotovelo de tenista. A epicondilite lateral é a principal causa de dor no cotovelo. Tanto a epicondilite lateral como a epicondilite medial são então tendinopatias, e o que são tendinopatias são doenças nos tendões. As tendinopatias ocorrem normalmente após atividades de esforço excessivo e também por repetição, o que vai acabar por inflamar os nossos tendões e também pode vir a destruí-los. E ao lesionar os nossos tendões vai afetar diretamente as nossas articulações e a nossa mobilidade. Existem 2 tipos de tendinopatia. Existe então a tendinite, o sufixo "it" pressupõe então que haja inflamação, e também existe a tendinose. A tendinose pressupõe então que haja o sufixo "ose", pressupõe que haja então um desgaste ou então uma degeneração. Ou seja, uma tendinite é então a inflamação aguda nos tendões, enquanto a tendinose é então um desgaste nos tendões. E o que são tendões? Tendões são então tecido conjuntivo que vai ligar o osso ao músculo. Voltando então à epicondilite lateral. A epicondilite lateral pode ser então uma tendinite, ou seja, existe então uma inflamação nos tendões junto ao epicôndilo lateral, ou então pode ser então uma tendinose, ou seja, pode haver já um desgaste nos tendões da região do epicôndilo lateral. Já sabemos então que os tendões ligam então os ossos aos músculos. Queremos agora saber quais são os músculos e os respectivos tendões que vão afetar então a região do epicôndilo lateral. Temos então os músculos extensor dos dedos, extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, o músculo ancônio, o extensor radial curto do carpo e também o músculo supinador. Como a maioria da população é destra, obviamente existe uma maior prevalência de epicondilite lateral ou até mesmo medial no cotovelo direito. E como é que nós podemos evitar a epicondilite lateral ou as tendinopatias? Através de alongamento. Podemos também fazer fortalecimento muscular. Devemos fazer também um descanso que seja adequado e também podemos mudar, no caso do trabalho de 2 em 2 horas, mudarmos de posto de trabalho. E no caso da área desportiva, podemos também alterar de vez em quando algumas técnicas para evitar as lesões. Já expliquei o que é a epicondilite lateral, vamos agora fazer os testes. Vamos então iniciar os nossos testes para verificarmos se existe então uma epicondilite lateral. Vamos iniciar pelo teste de Cozen. Eu lembro sempre, para qualquer teste que nós vamos fazer hoje, devemos verificar se existe dor ou desconforto. Vamos então realizar o teste de Cozen. Vamos pedir ao cliente para fazer uma flexão do antebraço, uma flexão a 90 graus. Pedimos para o cliente voltar a palma da mão para baixo e pedimos para fechar a mão. Temos neste momento o antebraço sem pronação e vamos pedir ao cliente para fazer uma flexão dorsal neste sentido. E o que é que nós vamos aplicar? Vamos aplicar uma resistência. E ao mesmo tempo que vamos aplicar a resistência, vamos então fazer um pouco de pressão junto dos músculos do epicôndilo lateral. Força. Caso o cliente sinta desconforto ou dor, é sinal positivo para epicondilite lateral. Vamos mostrar agora voltados para a frente. Novamente, flexão do antebraço. Voltamos a mão para baixo. Pedimos ao cliente para fechar a mão. Aplicamos um pouco de pressão junto do epicôndilo e pedimos ao cliente para fazer o movimento de flexão dorsal da mão e nós aplicamos uma certa resistência. Não é preciso aplicar muita força. Este movimento.
Caso o cliente sinta desconforto ou dor, já sabem, dor no epicôndilo lateral. Convém realizar do lado direito, normalmente a maior parte das pessoas são destras, e depois deve executar do lado esquerdo. Acabamos de fazer o teste de Cousin, agora vamos realizar o teste de Mill. Como é que nós vamos fazer o teste de Mill? Vamos colocar agora o antebraço em extensão, está esticado, e vamos pegar pela mão do cliente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos, com a mão aberta, a palma da mão voltada para baixo, vamos então alongar e obrigar a fazer uma flexão palmar. Caso o cliente refira dor, será então sinal positivo de epicondilite lateral. O teste de Mill também pode ser aplicado por nós próprios. Vamos então colocar o nosso antebraço em extensão e novamente em pronação, com a palma da mão voltada para baixo. E vamos então fazer uma flexão palmar com a mão aberta. E vamos com a outra mão, vamos puxar um pouco para nós. E lá está. Caso haja dor ou desconforto, já sabemos então que será sinal positivo para epicondilite lateral. Nós também podemos fazer o teste de Mallory. Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso antebraço em extensão, com pronação, ou seja, a palma da mão novamente voltada para baixo, mas em vez de puxarmos a mão, como nós fizemos no teste anterior, vamos fazer com o nosso terceiro dedo. E vamos puxar o nosso terceiro dedo. E lá está, caso haja dor ou desconforto, será sinal positivo para epicondilite lateral. Acabamos de fazer os testes, vamos então para o tratamento. Vamos então iniciar o nosso tratamento para epicondilite lateral em caso de uma situação aguda. E aqui o que é que nós podemos fazer? Podemos então aplicar gelo, pegamos então um pouco de gelo. Eu normalmente utilizo estes copos de café, vou então segurar no gelo, agarro num papel e vou então alternar entre o gelo e as minhas mãos. E esta técnica podemos aplicar entre 10 a 15 minutos. Vamos então aplicar o gel dinâmico. Ou podem aplicar também uma bolsa de gelo, se quiserem. E quando é que nós não podemos aplicar o gel dinâmico? Não podemos aplicar em situações em que a pele esteja anestesiada. Quem tem alergia ao frio, também não podemos aplicar. Não podemos aplicar em situações de insuficiência cardíaca, também em caso de diabetes em estado avançado, em casos de feridas abertas e também em casos de problemas circulatórios e também respiratórios. Após aplicarmos a técnica de gel dinâmico ou massagem com gelo, vou então finalizar com um creme que seja anti-inflamatório e analgésico e aplicar com um pincel destes de silicone e aplicar no local. Vamos então aplicar no local onde nós fizemos o tratamento. E acabamos o tratamento. E aqui podia utilizar ultrassom e também TNS, mas não vou utilizar para este tratamento. E aqui convém também indicar ao nosso cliente que precisa de repouso. Para uma tendinite crónica, ou seja, quando existe então uma degradação dos tendões, aqui vou então fazer a massagem transversal profunda. E qual é o objetivo? É então destruir os tecidos que têm muitas aderências para formar um novo tecido. Vou começar primeiro por um primeiro passo, ou seja, por verificar as contraindicações. Quanto às contraindicações, devemos verificar se existe inflamação. Quais são os sinais então de inflamação? Tem de haver então calor, a área deve estar quente, deve haver rubor, deve estar avermelhada, também deve haver edema, ou seja, tem que estar inchada e obviamente deve haver dor. Para além destes 4 sinais e sintomas, deve ocorrer também perda de função. Pode haver perda de função porque o cliente, ao movimentar-se, vai sentir bastante dor. Para além de não haver inflamação, também não pode haver lacerações musculares, não pode haver doenças de pele,
nem agudas nem crónicas, não pode haver feridas abertas, não pode ocorrer neoplasias, ou seja, cancro ou câncer, e também não pode haver lesões nos vasos sanguíneos. Após verificarmos que não há contraindicações, vamos então para o segundo passo e vamos então posicionar o cliente para que ele fique confortável durante o tratamento. Vamos então posicionar o cliente, vamos colocar a almofada meia-lua, vamos cobrir a almofada com uma toalha e vamos pedir ao nosso cliente para colocar o seu cotovelo em cima da almofada. Vamos fazer então o tratamento para a epicondilite. Já sabem que se nós colocarmos o antebraço em flexão do cliente, vamos ver então aqui esta dobra e vamos ver aqui o osso, o epicôndilo. Então vamos localizar os tendões para o tratamento de epicondilite lateral neste local. E é aqui que vamos fazer o nosso tratamento. Após de posicionarmos o nosso cliente, vamos então pegar em álcool ou gel e vamos então colocar num papel e vamos fazer a assépsia do local onde vamos fazer o tratamento. Assepsiar bem, até podemos assepsiar o antebraço também um pouco do braço, não há problema nenhum. O álcool evapora num instante. Acabamos de assepsiar a área onde vamos fazer o tratamento, vamos agora aplicar então a técnica de fricção longitudinal. E para quê? Para aquecer os tecidos, para ajudar a prepará-los para receber a técnica que virá depois a seguir, que será a massagem transversal profunda propriamente dita. E aqui o objetivo, para além de aquecer os tecidos, é então trabalharmos no sentido das fibras dos tendões. Agora vamos fazer então a técnica de fricção. A técnica de fricção é no sentido das fibras dos tendões, que é neste sentido, e vamos então fazer fricção com os nossos polegares. Vamos acelerar para aquecer então os tendões. Vamos com o dorso da mão verificar se está quente ou não. Caso não esteja quente, continuamos. Já está quente. Acabamos de preparar os tecidos com a técnica de fricção longitudinal, ou seja, acabamos de aquecê-los e vamos agora aplicar a técnica transversal, ou seja, a fricção transversal profunda, ou então massagem transversal profunda. E vamos trabalhar transversalmente no sentido das fibras dos tendões. Vamos então com um dedo por cima do outro, ou seja, o dedo médio por cima do indicador, em movimentos de vai e vem. E para quê? Para destruir as aderências. E esta técnica deve ser aplicada no máximo 2 minutos. Vamos então com os dois dedos, agora no sentido transversal às fibras. Se as fibras estão neste sentido, vamos executar neste sentido. E vamos aplicar pressão. Esta massagem, ou esta técnica, é uma técnica que dói bastante. É preciso fazer pressão para destruir então as fibroses dos tendões. Acabamos de aplicar a massagem transversal profunda, ou então a técnica de fricção transversal profunda, e vamos agora aplicar o gel dinâmico. O gel dinâmico deve ser aplicado entre 10 a 15 minutos, e vamos então pegar no gelo e vamos alternadamente passar o gelo e a toalha. E o porquê? Porque acabamos por inflamar os tecidos ao destruir através da massagem transversal profunda, e o gelo vai ajudar então a reduzir a dor e não só, e também a reduzir a inflamação. Vamos agora aplicar o gelo dinâmico, vamos então passar o gelo no local e com o papel vamos limpar e vamos alternando. Passamos com o gelo, passamos com o papel. Passamos com o gelo, passamos com o papel. Passamos com o gelo, passamos com o papel. E vamos alternando. Porque o gelo também ajuda, para além de aliviar a dor, ajuda a reduzir a inflamação que nós provocamos anteriormente. Se o papel estiver molhado, trocam de papel, vão buscar outro seco, dobram ao meio e novamente
Continuamos. E para terminarmos o nosso tratamento, vamos então pegar num creme que seja analgésico e anti-inflamatório, ou seja, analgésico porque vai reduzir a dor e anti-inflamatório que vai também reduzir os sinais de inflamação. E vou aplicar no dorso da minha mão, e lá está, com uma espátula ou um pincel de silicone, vou aplicar na área a tratar. Não vou aplicar com as mãos para não aplicar ou para não fazer nenhuma fricção, para não aquecer os tecidos, porque não é o que pretendemos agora. No final do tratamento, indicamos ao nosso cliente que deve repousar. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.